Chega mais nação, seja muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte com as últimas notícias e atualizações do Flamengo nesta quarta-feira, dia 5 de novembro de 2025. Tem jogão pelo Campeonato Brasileiro, 31ª rodada. Então já vai deixando aquele like e se inscreva. Agora vamos para o Campeonato Brasileiro. Como a seleção antecipou ontem, haveria mudanças na tabela até o fim do campeonato e ela impacta diretamente a briga pelo título. Remarcaram jogos do Galo, remarcaram jogos do Flamengo, jogos do Palmeiras. Foquemos no momento nessa disputa entre os dois primeiros colocados. Depois podemos trazer os jogos do Cruzeiro também que restam. Esses não foram alterados, mas os jogos do Palmeiras e do Flamengo tiveram mudanças. Então, o Palmeiras vai encarar na próxima rodada o Santos, amanhã esse jogo. Amanhã. E hoje o Flamengo visita o São Paulo, jogo na Vila Belmiro. Depois, no fim de semana, o Palmeiras visita o Mirassol e o Flamengo recebe o Santos. Não conseguiram, como a gente já adiantava aqui, remarcar o jogo atrasado da 13ª rodada, no caso do Palmeiras, e da 12ª, no caso do Flamengo. Então, eles jogarão em plena data FIFA. No mesmo dia em que a seleção vai enfrentar a Senegal, o Palmeiras, desfalcado de até 8 jogadores, assim como o Flamengo. Temos que esperar as listas das seleções sul-americanas serem anunciadas, mas os desfalques podem chegar a 8 atletas em cada time. Só isso, o Palmeiras vai visitar o Santos e o Flamengo visita o Sport. Aí, a CBF inverteu a ordem. Ela trouxe um jogo da 37ª rodada, como a gente antecipou ontem aqui em primeira mão, o Vitória, porque nessa semana o Galo vai jogar a final da Copa Sul-Americana, que é no dia 22, e na quarta-feira, dia do jogo, o Galo tem que estar em Assunção. E aí, então, a CBF trouxe o Vitória para essa data, do dia 19, e o jogo com o Galo vai ficar para o dia 3 de dezembro. E nessa rodada em que o Palmeiras recebe o Vitória, vai ter Fla-Flu. Dia 19 é logo depois da data FIFA, né? É logo depois. A data FIFA termina numa terça-feira, quando o Brasil encara a Tunísia, e esses jogos acontecerão numa quarta-feira. Ou seja, o Palmeiras vai de novo jogar desfalcado, de até 8 jogadores, a menos que eles joguem no intervalo inferior a 48 horas, joguem com 24 horas, por exemplo, dependendo de quando suas seleções atuarem. O Vitor Roque, por exemplo, está convocado pelo Brasil. Tem jogo do Brasil terça. Duvido que ele consiga jogar na quarta, mas vamos aguardar. E aí será a vez do Flamengo disputar um clássico nas mesmas condições, com até 8 desfalques, que é contra o Fluminense. Depois o Palmeiras vai receber o Fluminense. E aí o Flamengo recebe o Bragantino. Depois não há mais desfalques por data FIFA. O Grêmio recebe o Palmeiras, o Galo recebe o Flamengo, já depois da final da Sul-Americana. Aí tem a final da Libertadores. Não tem jeito, eles têm que jogar na semana da final da Libertadores. É sempre assim no futebol brasileiro, como não tem datas. Os finalistas têm que jogar na semana, não é o ideal, todo mundo sabe que não é o ideal. O ideal seria passar a semana inteira pensando só na final da Libertadores, mas simplesmente não tem dia suficiente para a gente fazer isso no calendário do futebol brasileiro. Então eles jogam no dia 29, aqui no Brasil, e vão na sequência para Lima, onde fazem o check-out. Nesse mesmo dia, eles têm que estar na quarta-feira, dia 29, em Lima, para fazer o check-out, junto à Conmebol. Depois, o Palmeiras, por causa das mudanças, vai ser obrigado a fazer as 2 últimas rodadas como visitante. Então, o Palmeiras visita o Galo na 34ª, quando o Flamengo recebe o Ceará. E na última rodada, o Palmeiras visita o Ceará e o Flamengo visita o Mirassol. Nesse mesmo dia, dia 7, o campeão da América vai embarcar na sequência, depois do jogo, para o outro lado do mundo, onde acontece o Intercontinental. E 3 dias depois deste dia 7, no dia 10, eles estreiam no Intercontinental. Ou seja, vão jogar o Intercontinental destroçados. Moídos. Vida de Galo, melhora a vida. Que dia no Mundial? Dia 10 no Mundial 10. estreia? Dia 10. E 1 mês e meio depois começa o Brasileirão. É isso, senhor. final de janeiro. Assim, coisa melhor dava pra fazer. Sem falar na Supercopa, que abre a temporada.
depois a Recopa. Né? Cara, é uma loucura, é muito jogo. E assim, é um problema mundial hoje. Supercopa é 25, né? Se eu não me engano, a data. Peraí, não tem mais estadual, cara? Tem estadual também. É um problema mundial, cara. Mas aqui é pior. É claro que é pior. Muito pior. Há uma grita na Europa, e como aqui o nosso calendário é pior que o europeu, se eles estão achando ruim, a gente está achando ainda pior. Mas na Europa já existe um encurtamento esse ano, né? Os europeus terminam mais cedo, né? Até por conta da preparação. Não, e acontece uma coisa na Europa que é básico. Assim, por mais incivilizado que seja o calendário, uma coisa eles respeitam como algo sagrado. Time de futebol não joga desfalcado por data FIFA. É isso. Muito menos brigando por título. Não se joga. Por isso que os jogadores reclamaram no Mundial de Clubes. Os clubes europeus reclamaram. Agora, a gente aqui tem tanto jogo que a gente acaba punindo os times mais competentes e vencedores. Quem é mais vencedor, então, quem investe mais é punido. Montou um elenco bom? Tá danado, meu amigo. Vai se ferrar na data FIFA porque vai ter muito jogador convocado. Venceu bastante, se classificou para competições? Tá danado. Imagina se Flamengo e Palmeiras tivessem se classificado na Copa do Brasil. Como é que você ia fazer para terminar o ano? Hoje, qual é o grande... semifinais. Qual é o grande trunfo do Cruzeiro em relação a Flamengo e Palmeiras? O grande trunfo é ter sido eliminado lá atrás, da Sul-Americana. É o grande trunfo do Cruzeiro. Isso é um absurdo. Se manteria a preparação anterior, né? Foi mudada a data da Copa do Brasil muito por conta Mesmo da assim, não teria data. Não teria data. Assim, por sorte do calendário, Flamengo e Palmeiras foram eliminados e fizeram a mudança de datas. A gente tá vendo o Cruzeiro. E o Cruzeiro, que não tem nada a ver com isso, tem a chance, porque assim, cara, são 2 rodadas com os times destroçados. Fla-Flu, Santos e Palmeiras, né? 2 clássicos. E aí o Cruzeiro sonha em dar uma arrancada e tirar os 5 pontos. buscando vaga de Libertadadores. Botafogo também. Botafogo. Ceará brigando na... Não, assim, o Cruzeiro sonha. O Santos na última rodada podendo estar no desespero. Tá difícil pro Cruzeiro, né? São 5 pontos e um jogo a mais pro líder. E tem a possibilidade de Palmeiras e Flamengo, caso um dos dois vença o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, do outro trabalho ser posto em xeque, né? Tudo que fez da temporada, né? Agora, tem tudo isso ainda, né? E o Cruzeiro não está atrás de um só, ele não precisa que um tropece, precisa que 2 tropecem. A única questão que eu acho que dava para ter sido feito melhor, só que não dava para ter sido feito melhor agora. Dava para ter sido feito melhor. Em dezembro do ano passado, já era sabido que a gente teria essa data FIFA em novembro de 2025. Então, assim, a CBF teve um ano para poder pensar quando foi soltado o calendário. O calendário da FIFA é soltado antes do calendário da CBF. A CBF solta o calendário de acordo com o calendário das datas FIFA que a FIFA escolhe. Então, assim, lá atrás já era sabido que essa data de novembro, que essa data FIFA aconteceria em novembro, nesses dias. Então, e ainda assim, soltaram o calendário. No final do ano passado, a CBF soltou um calendário. É importante a gente ressaltar. Era uma diretoria antiga, não era a diretoria atual, que, inclusive, que eu acho que é um ponto positivo. Vem colocando em debate essa questão do calendário e mudança já para o ano que vem, que a gente vai ter que ver como é que vai funcionar. Mas acho que só o fato de estar pensando numa mudança já é muito positivo. Mas, Pedro, sabe que ontem eu fiz um exercício brutal, assim. Eu trouxe isso em primeira mão, né? Essa remarcação aqui no Seleção. E fiz um exercício brutal de se haveria uma solução melhor. E até o fim do Campeonato Brasileiro, a gente só tem uma semana livre, assim, sem jogos, né? Terça, quarta ou quinta, que é a semana da final da Libertadores, que a CBF deixa livre justamente para remarcar o jogo dos finalistas. E insisto, não é o ideal. O ideal era que eles tivessem a semana inteira para treinar e chegarem levinhos, descansados, mas não é possível, porque é a única semana que a gente tem livre. Então tem que jogar nessa semana, o jogo seria no fim de semana, porque a final é no sábado. E aí, cara, é uma questão, assim, dois corpos não... É lei da física, né? 2 corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Não tem dias suficientes no ano para caber tanto jogo. Então, diante de uma situação que não é ideal, a CBF tenta fazer os malabarismos para fazer o menos pior, né? Para fazer o que dá. E o que dá foi isso que a gente viu. Eu acho que ficou a solução... Enfim, é o que deu para fazer. Aí, sim, você há de perguntar, mas por que eles não podem jogar na quinta-feira, pós-data FIFA? Teria 2 dias, pelo menos, né? O Fla-Flu e o Palmeiras e Vitória. Porque eles vão ter que jogar sábado para jogar terça na semana da Libertadores. Então, não tinha
Não tinha outro jeito, infelizmente. E aí você não vai convocar os jogadores brasileiros? Mas não são só os brasileiros, há outros estrangeiros convocados também. Cara, essa equação não fecha muito. Imagina o Ancelotti precisando observar jogadores às vésperas de uma Copa do Mundo. O cara vai deixar de convocar, por exemplo, o Vitor Roque, que tem sido o grande destaque do Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras. E o Vitor Roque não quer ser convocado? É claro. Pergunta pra ele se ele não joga todo dia por isso. Cara, o Palmeiras já jogou contra o Juventude em data FIFA. Como venceu e foi fácil o jogo, não teve gritaria, não chamou atenção. Mas imagina se empata aquele jogo. Não, mas você tem alguma dúvida de que se o Palmeiras, com 8 desfalques possíveis, perde do Santos, ou o Flamengo perde do Fluminense com 8 desfalques, é óbvio que isso vai dar o que falar. Claro. É óbvio que isso vai ficar na história do campeonato. Claro. Ó, aquele jogo ali que mudou a liderança, ou que manteve a liderança, teve 8 desfalques da data FIFA. Mas, enfim, é o que temos para hoje. Vamos para os jogos de hoje do Campeonato Brasileiro e de amanhã, os jogos da rodada. A rodada começa hoje com o Bragantino e Corinthians, 7h. Tem Grêmio e Cruzeiro, Vitória e Internacional, confronto direto na luta contra o rebaixamento. São Paulo e Flamengo na Vila Belmiro, Sport e Juventude, Fluminense e Mirassol. Hoje jogam Vasco e Botafogo no Newton Santos, é às 7h30 essa partida. Ceará e Fortaleza, outro clássico da rodada. Galo e Bahia e Palmeiras e Santos. Vamos mergulhar neste São Paulo e Flamengo, a começar com as informações do mandante, com o repórter Zé Renato Ambrosio. Oi, Rizek, Lino, Grafite, Pedro, boa tarde para você que nos acompanha. O cenário é da Vila Belmiro para a gente falar de São Paulo e Flamengo. Por conta dessa série de shows aí no estádio do Morumbi, o São Paulo vai jogar em outras casas ou em outra casa como mandante no resto da temporada e escolheu a Vila Belmiro muito por conta do gramado natural. Isso pesou na decisão do São Paulo em mandar os seus jogos aqui. Curiosidade, o São Paulo já foi mandante uma vez na Vila Belmiro. Isso foi em 2023, ganhou do Bragantino por 1-0 na ocasião. Para esse duelo de hoje à noite, São Paulo 8º colocado, Flamengo vice-líder. O São Paulo briga para tentar colar na parte de cima e brigar de fato por uma vaga direta na Libertadores. E o Flamengo apenas, entre aspas, pelo título do Campeonato Brasileiro. Eu vou destacar o duelo dos treinadores, das opções e das faltas de opções que Hernan Crespo e Felipe Luiz têm para esse jogo. Começando pelo São Paulo, que não vai poder contar com Enzo Dias e Alan Franco. Os dois estão suspensos e não jogam. Mas tem os retornos do Luciano, que estava suspenso na vitória contra o Vasco. O Luciano é o líder em gols na temporada do São Paulo e vice-líder em assistências. E também do Cédric Soares, recuperado de uma fratura num dedo do pé. Deve inclusive ser titular hoje à noite. A grande carência do São Paulo é a lateral esquerda. O Wendel, o outro lateral, já estava machucado há algum tempo. O Crespo vai precisar ou improvisar ou mudar essa formação. Do outro lado, Felipe Luiz no Flamengo pode ter um retorno importante. Não é nem um retorno porque ele jogou contra o Sport no primeiro tempo. Mas o Carrascal saiu daquela partida com dores na costela. Existia até a preocupação de que fosse uma fratura, mas é só um edema. O Carrascal veio para Santos, está concentrado e pode inclusive começar como titular ali em algumas das posições do ataque. Mas o Felipe Luiz tem 5 desfalques importantes também. Alguns que já eram previstos, né? O Jorginho se recupera de um problema muscular na coxa. O Léo Ortiz segue se tratando de uma lesão no tornozelo. E o Pedro com aquele problema no braço direito. Além de 2 jogadores que estão suspensos. O Everton Araújo foi expulso na última rodada e o Bruno Henrique está suspenso. Isso leva o Felipe a estudar também o que ele pode fazer com o lado direito do ataque do Flamengo, já pensando também nessa carícia do lado esquerdo do São Paulino. Aí é papo para Crespo e Felipe e para vocês aí da bancada discutirem esse jogo tão importante que pode decidir os rumos do campeonato e os rumos da temporada. Para um lado do Flamengo e para o outro do São Paulo. Jogão hoje à noite com transmissão da Globo e cobertura completa também no Sport TV, pessoal. Valeu, Zé Renato. E essa casa, né, a casa do Rei Pelé, será, até o fim do campeonato, a casa do São Paulo. Bom, botar as prováveis escalações e comentar essa quantidade abissal de desfalques nos 2 times. O São Paulo, por exemplo, não tem Rodriguinho, Luan, Oscar, Wendel, Leandro, Dineno e Enzo Dias e Alan Franco, esses 2 últimos suspensos. Então essa é a provável escalação com Rafael, Ferrarese, Otolói, Arboleda e Sabino, o Cédric Soares, Pablo Maia, Bobadilha, Marcos Antônio, Patrick, Luciano e Lucas. Flamengo, a prévia, né? Aposta em Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, De La Cruz, seria, se o De La Cruz jogar, o segundo jogo seguido dele, e Arrascaeta, Luiz Araújo, Plata e Lino. Carrascal está de volta, recuperação muito rápida do colombiano. O Flamengo tem o desfalque do Pedro, do Jorginho, do Léo Ortiz, esses todos machucados, e Bruno Henrique e Everton Araújo suspensos.
com tantos desfalques, melhor para o time que tem elenco. Carrascal está de volta com interrogação, né? Sim, voltou a ser relacionado. Voltou a ser relacionado. E é óbvio que quando você tem muitos desfalques nos dois times, melhor para o elenco que é muito superior. Então, o Flamengo tem condição de montar um time muito superior do que o São Paulo. Sim. Né? Isso ficou claro ali na prévia do jogo, né? Mas bem superior. Né? E se você recuar nos tempos do Caleri machucado, são 12 jogadores no DM do São Paulo com importância e capacidade de a gente jogar. pegou só os que ainda têm esperança de jogar recentes, na temporada. Muita gente. A administração do dia a dia do São Paulo. São Paulo, até o jogo com o Vasco, parecia, né, a temporada café com leite, que levaria até o final sem grande pretensão. Isso. Voltou para um campeonato que a gente não imaginava que fosse do São Paulo. Mas e por justiça, porque jogou muito contra o Vasco. Ele saiu bem contra o Bahia, desculpa, Pedro, contra o Bahia e contra o Vasco. Os dois jogos. Mesmo com desfalques, ele saiu bem, conseguiu. São equipes que gostam de ter a bola. O São Paulo no Morumbi não foi uma equipe tão reativa, mas pegou um Bahia que tem a bola que joga. Contra o Vasco também. O Vasco jogou, pressionou. E o São Paulo se comportou bem. Acho que leva essa confiança para esse jogo. Lógico que é um nível de adversário agora que, mesmo com o desfalque, é muito mais qualificado. Mas o São Paulo chega com a confiança. A vitória contra o Vasco dessa confiança foi. Você acha que o Caldeirão da Vila vai ter algum impacto positivo ou negativo para o São Paulo? Que é a casa do São Paulo até o fim do campeonato, cara. A torcida do São Paulo irá comparecer. Também acho. Com certeza, acho que vai lotar a Vila, né? Diferentemente do que vem sendo no Morumbi nos últimos jogos, por conta dessa falta de desempenho do São Paulo. É um campo neutro, acaba sendo um campo neutro porque não é sua casa, não é onde você está acostumado a jogar, de conhecer o gramado, essas coisas e tal. Mas está jogando no estado de São Paulo, vai ter o torcedor a seu favor. Mas o Flamengo não se importa muito com essas coisas não, de campo do adversário, não. Joga também. A ida foi a estreia do Crespo. Vamos lembrar como é que foi? Ou seja, a gente tem um turno de Crespo no São Paulo, né? Foi o jogo que marcou a volta do Campeonato Brasileiro após a Copa do Mundo. O Flamengo foi eliminado pelo Bayern, essa máquina da temporada. E aí dava uma imposição, assim, um cartão de visitas no retorno muito forte, né? Foi um domínio amplo, absurdo do Flamengo na volta, com grande presença de público. Golaço do Luiz Araújo. Golaço do Luiz Araújo. E o Wallace Yan, à época, ainda era um jogador que vinha embalado pelo Mundial de Clubes. Ainda era amuleto. Ainda era o amuleto, né? O Pedro não foi relacionado. O Felipe Luiz, na época, estava detonando a postura do atacante. Parece uma vida, né? Um turno depois. E era a reestreia do Hernan Crespo, que, ao final da partida, soltou uma frase para lá de impactante no seu cartão de visitas no retorno. Vamos lembrar. Esperar de chegar ao sonho do ganhar Copa do Brasil ou Copa Libertadores, mas neste momento foco em aquilo que podemos fazer neste momento, tentar recuperar o elenco, lutar cada bola, e sabemos perfeitamente que não, graças a Deus, não todos os dias vamos jogar com o Flamengo no Maracanã. Hoje é na Vila. Lembra na época? Lembro, não, antes do jogo ele já tinha colocado esse contexto de que dificilmente era o começo dele, ele ia desconsiderar esse jogo e começar o trabalho a partir dali. Eu comentei essa partida e realmente o São Paulo não conseguiu jogar. O jogo contra o Vasco, o São Paulo foi superior, mereceu a vitória, mas eu não sei se para enfrentar o Flamengo o que o São Paulo fez contra o Vasco vai ser suficiente, porque foi um jogo onde acho que o pênalti ali, sair, ir para o intervalo com o gol no final, jogo, né? Fez com que o segundo tempo o Vasco tivesse que se lançar muito e o São Paulo foi muito feliz. É que conseguisse defender do projeto do São Paulo. É isso, entre o São Paulo conseguir se defender, o Vasco até teve oportunidades e estava numa noite infeliz com relação à finalização, mas o São Paulo foi muito bem nos contra-ataques. Pro jogo de hoje, eu não sei se isso vai ser suficiente para conseguir segurar o Flamengo, que é um time superior tecnicamente, que tem muito mais soluções ofensivas. A escalação lado a lado, assim, O plano é o mesmo, é segurar. Sim, mas a questão é, você vai conseguir segurar. Claro que o jogo não é time no papel, né? Mas a escalação lado a lado, assim, eu acho que ela escancara a diferença hoje brutal entre os dois clubes, né? Assim, é uma diferença muito grande, sim, cara. Não tô aqui colocando história, só olhando os jogadores. E jogos bons essa rodada, cada um, Palmeiras e Santos, não, cheio de jogadas. São Paulo e Flamengo, Ceará e Fortaleza. O Vasco, Botafogo e Vasco, Ceará e Fortaleza. Já falamos do Clássico Carioca, só para amarrar esse jogo, Grafa, como é que você avalia um turno de Crespo?
assim, o São Paulo sobe na tabela do Campeonato Brasileiro. Inegavelmente. Assim, analisando o começo e o momento hoje, teve um começo bom, né? Com a subida de produção, 5 vitórias consecutivas, 4 ou 5 vitórias consecutivas, depois um momento de estabilidade e depois a queda, que é normal, né? O fator novo, a chegada do Crespo, mas a temporada do São Paulo é difícil já há alguns anos por conta de desfalques de jogadores importantes. Mas assim, no geral, lógico que a eliminação na Libertadores tem um peso relevante nisso daí, né? Que não estava nos planos ser eliminado da maneira que foi pela LDU. Mas analisando no geral, assim, acho que um bom desempenho. Era esperado um crescimento do São Paulo e a melhora na tabela do Brasileiro. Só que tem um fator negativo que é a eliminação da Libertadores. Das Copas como um todo, Das Copas, né? Do Furacão na Copa do Brasil. E da maneira que foi, né? Ele se defende dizendo que o objetivo era tirar o time do rebaixamento. E isso, de fato, no Campeonato Brasileiro... Mas gerou uma expectativa nas Copas grande por conta dos embates que é o contrário, né? O Zubeldia era um péssimo Campeonato Brasileiro e foco nas Copas. O Crespo foi eliminado das Copas e diz, na defesa do trabalho dele... Ele não tinha elenco para manter nos 3, né? Com certeza não. Isso aí, nação, trazendo mais um corte para vocês aí, trazendo novidades sobre o Flamengo nesta quarta-feira, dia 5 de novembro de 2025. Jogo importante para o Mengão, a gente reagiu à provável escalação do Flamengo para o duelo de logo mais na Vila Belmiro. O jogo não vai ser no Morumbi, vai ser na Vila. O bom é que o São Paulo também não está muito acostumado a jogar na Vila Belmiro, na minha opinião, então... Tem uma pequena vantagem, eles jogam mais lá do que o Flamengo, mas praticamente um campo neutro, né? Para o jogo de hoje. O jogo vai ser às 21h30 da noite, jogo muito importante para o Flamengo. Pretensão de buscar o título do Campeonato Brasileiro. 31ª rodada para o Mengão. Então, essa partida aí, precisamos vencer. A equipe de Felipe Luiz precisa fazer um bom trabalho aí, vencendo o São Paulo na Vila Belmiro. 1-0 hoje é goleada.